Eu sou Luciana Praz, sou professora de música, pesquisadora de tradições musicais afro no Rio Grande do Sul. Sou uma mulher branca, estou usando óculos, estou usando uma camisa floreada de fundo verde e estou aqui num lugar muito especial que é a Capela Nossa Senhora Conceição, aqui no Rincão dos Negros, um quilombo da região de Rio Pardo, pertinho de Cachoeira do Sul. Esse lugar é muito especial, eu vim aqui muitas vezes, me hospedei na casa da família David, né, do Adair e da sua família. E aqui eu estive, né, envolvida nessa pesquisa com quicumbis, especialmente com o quicumbi aqui de Rio Pardo. Mas o meu trabalho, na verdade, que foi uma pesquisa desenvolvida ali, especialmente nos anos 2009 até 2013, 2014, eu visitei várias comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul, procurando entender suas práticas musicais, e foi aí que eu fui apresentada, então, a essas tradições dos quicumbis e dos maçambiques. Também os quicumbis, às vezes chamados também de ensaio de promessa, às vezes simplesmente ensaio, às vezes simplesmente quicumbi, e o nome maçambique que é usado na região de Osório, né, onde continua até hoje essa tradição. E o que aconteceu foi que, fazendo esse trabalho de campo, essa etnografia nas comunidades, eu fui parar também na minha cidade natal, que é Cachoeira do Sul, e descobri que Cachoeira do Sul também tinha um quicumbi, né? Foi tudo através de um amigo, Alexandre Flores, que também é pesquisador. Ele disse: "Ó, Luciana, tem quicumbi em Cachoeira". E nisso me envolvi com as pessoas do Museu Patrono Edir Lima de Cachoeira e que me passaram uma foto e alguns recortes de jornais sobre o quicumbi de Cachoeira. E essa foto é uma foto muito bonita, uma foto muito pequena, mas que é um grande cortejo de quicumbi passando, né, na rua 7 de Setembro. Né? Então a gente vê várias coisas que eu vi em várias fotos históricas também sobre o Moçambique, que é um rei e uma rainha ginga sendo acompanhados, né, de guardas, de dançantes dos dois lados. A gente sabe que tem um rei e uma rainha nessa foto porque eles são protegidos por guarda-sóis, né? E que é uma coisa que a gente vê até hoje em vários rituais, que a gente chama de uma maneira geral de congadas, né? Mário de Andrade foi um pesquisador muito importante que pesquisou anos e anos as congadas no Brasil todo. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a palavra congada não era tão utilizada, né? Ainda que se falava em festas dos congos, por exemplo, na região de Pelotas, e também pelo fato de essas festas terem o foco, a devoção, muitas vezes a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito, aqui no Rincão dos Negros, a Nossa Senhora da Conceição, elas também aconteciam na Igreja do Rosário em Porto Alegre, por exemplo. Há vários relatos sobre festas à Nossa Senhora do Rosário em Porto Alegre, com muitas batidas de tambores, muita alegria, né? Às vezes até algum pesquisador mais preconceituoso falava em algazarra, né? Fazer banzé, outras expressões assim, mas que na verdade são formas de resistência dessas comunidades negras, que são festas que começaram ainda no período da escravização, que é um período horrível, né, dessa trajetória do nosso país, mas que são festas que se mantiveram mesmo após a abolição do período da escravização. E aqui no Rincão me lembro agora do seu falecido Joaci David, que ele falava que o quicumbi aqui no Rio Pardo teria sido dançado a primeira vez no 13 de maio de 1888, né, data da abolição, que era o momento então que foi a dança da abolição. Ele chamava assim, né,
a visão que era um pouco mítica dele sobre a própria festa, mas muito interessante porque ele, quando ele estava vivo aqui, ele fazia uma cerimônia que ele chamava de festa escrava, e ele contava isso, que na escravização ele dizia assim, negro não tinha roupa, não tinha sapato, né? Mas quando ele foi dançar o quikumbi, negro já era livre, já tinha roupa, né? E aí ele fazia questão de botar a camisa, né? E dançar e botar o sapato. Então, são histórias muito interessantes. Por que eu falo tudo isso? Porque a gente percebe que havia uma rede de congadas, né? E essa rede acontecia como, né? Basicamente, as pessoas, maioria dessas congadas, elas têm relação com comunidades de pessoas falantes de língua banto, né? Há vários pesquisadores que falam sobre isso, que vieram principalmente das regiões de Congo, Angola, mas também de próprio Moçambique, de onde possivelmente a palavra Moçambique é uma corruptela, né, da região de onde vieram. Então, essas comunidades, essas pessoas que vieram no primeiro momento escravizadas, elas vieram através, né, do mar, pelos portos, e há um fluxo grande que diz que vem da região de Laguna, entra pelo nosso litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Então Osório, aquela região ali das praias próximas ao Osório, é um lugar por onde chegaram muitas pessoas, e essas pessoas foram se espalhando, né, tanto na região ali do Morro Alto, onde até hoje tem os quilombos, onde tem o Moçambique, e também descendo o litoral, em direção a Palmares, Tavares, né, chegando até São José do Norte, né, pelo lado de lá da Lagoa dos Patos. Mas só que esse fluxo foi se intensificando, e ele também, lá pelas tantas, ele chega em Porto Alegre e chega no Rio Jacuí, né? Quer dizer, lá se chama ainda Rio Guaíba, né? Mas de fato é o Rio Jacuí. E essas pessoas foram adentrando o interior, né? Estou falando assim de uma maneira bastante simplista, isso são anos para se fazer esse percurso, né? De barco adentrando para o interior, né? Então por isso a gente chega aqui no Rio Pardo, a gente chega em Cachoeira do Sul, e possivelmente se a gente seguisse o fluxo, né, do Rio Jacuí mais ainda ao interior, a gente chegaria a outros locais onde com certeza existiram, né, congadas e quicumbis possivelmente, né. Então, isso assim para contar um pouco de questões históricas que são muito interessantes, porque essas cerimônias, que de fato, assim, de uma maneira genérica, elas constituíam isso, da coroação de um rei e de uma rainha, às vezes tem apenas uma rainha, alguns quicumbis já não tinha rei e rainhas, mas a dança, uma coisa muito importante, os cantos de devoção, muitas vezes, né, a Nossa Senhora do Rosário, como eu falei, mas também ao São Benedito, que é o Santinho Negro, e os tambores, que é uma coisa muito importante, né? Então, essa musicalidade toda, a gente pode pensar ela hoje, por exemplo, atualizada, né? Tanto nas escolas de samba que seguem essa ideia dos rituais, dos cortejos, muitas vezes de reis e rainhas, né? O tipo de deslocamento em procissão, né? E o próprio uso da resistência, né? Da resistência cultural, da inteligência das pessoas negras de manterem coisas importantes para si, como a musicalidade, como os tambores, né? Os tambores sempre emblemáticos, né? de uma africanidade, né? Inevitavelmente, claro, há quilombos, por exemplo, que eu não encontrei tambores e pessoas tocando tambores no Rio Grande do Sul. Isso é verdade, isso seria um essencialismo, a gente achar que todas
Comunidades negras têm que ter tambores, mas o tambor acaba sendo, sim, um símbolo dessa africanidade na diáspora, né, no mundo todo, né, no espalhamento do mundo. Então, essa musicalidade, a gente consegue ver ela como repercutindo em movimentos mais contemporâneos, né? Pensando o samba, claro, o samba é do século XX, né? Mais ou menos ali, 1917, 1930, mas esse samba, ele tem tudo a ver com esses cantos de quicumbis e de maçambiques, né? Essa síncope, que é uma marca, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Rincão dos Negros, um dos cantos é o Canina Nuê, chora, chora, Canina Nuê, já chorou, né? Canina Nuê, chora, chora, Canina Nuê, já chorou. É cheio de síncopes, né? O tempo não é um tempo reto, como seria talvez a música de tradição europeia, né? Essa rítmica que a gente vai ver hoje, né? Nos sambas contemporâneos, nos sambas de enredo, nos sambas de escola de samba, ela já estava, né? Me lembro outro canto muito forte do Maçambique de Osório, que é ó que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha, tenho medo de cair lá, viva o Rosário de Maria. Então, a música cheia de síncopes, cheia de gingado, né? E desculpem eu fazendo, com licença, meus mestres do Quicumbi de Rio Pardo, do Maçambique de Osório, que eu estou aqui cantando, mas essa música cheia de síncope, cheia de gingado, nesse caso falando de Nossa Senhora do Rosário, mas se a letra tratasse de outro assunto, a gente poderia dizer, opa, isso aí é um samba, né? Então há muito trabalho ainda para a gente seguir desenvolvendo, né, sobre as musicalidades afro, especialmente no Rio Grande do Sul, onde elas foram muito apagadas, silenciadas, né, por conta do preconceito, né, do preconceito racial, do preconceito de todas as formas, né, e que felizmente a gente vive um momento contemporâneo de redescobrir, de reenxergar essas práticas, né, de valorizar como elas devem ser valorizadas, porque são coisas preciosas, né, e fazem parte do que a gente deveria chamar de música gaúcha, inclusive, né, porque é daqui, é nossa, das pessoas desse nosso estado.